Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã. Mais um domingo iniciando, mais um mês começando e mais uma vez nós temos a oportunidade de estar juntos aqui nessa celebração online. Como nós temos dito ao longo desses dias, nós continuamos e seguimos juntos mesmo estando fisicamente distanciados. Por isso é um prazer poder estar na sua casa nessa manhã de domingo, para que nós possamos juntos como igreja celebrar e exaltar ao nome do Senhor. Hoje nós iniciamos mais um mês, o mês de agosto, e nós iniciamos esse mês confiantes de que o Senhor tem o melhor preparado para as nossas vidas. Você precisa crer nisso. O Senhor tem o melhor preparado para você e para a sua casa nesse mês de agosto. Muitas vezes a gente tem vivido esses dias e com o peso das notícias, das situações que tem nos cercado, que tem nos atingido, nós nos esquecemos que Deus tem o melhor preparado para as nossas vidas. Por isso, nessa manhã de domingo, eu quero convidar você a reunir a sua família aí na sala da sua casa, se você está na sala, se você está, porventura, ainda na mesa do café, que você possa reunir todos aí e que nós possamos juntos celebrar ao Senhor. Que você se você está com a sua família em casa, que vocês não fiquem separados, mas que vocês possam estar juntos, celebrando ao Senhor na primeira celebração desse novo mês. Iniciamos o mês de agosto e eu quero te convidar a, nesse início de mês, exaltar o poder e a majestade de Deus, e nós vamos ler juntos, no início dessa celebração, o Salmo de número 93. Que você possa abrir a sua Bíblia aí, nesse Salmo de louvor, de exaltação ao Senhor. Salmo 93, a palavra do Senhor vai dizer: reina o Senhor, Ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, o teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos, a tua casa convém santidade, Senhor, para todo o sempre. O Senhor é poderoso, a voz do Senhor é poderosa, e é a voz do Senhor que tem nos conduzido ao longo de 16 anos dessa igreja. Eu tenho certeza que ao longo de toda a sua vida, a voz poderosa do Senhor continuará nos conduzindo nesse mês que estamos entrando. Confie no poder das mãos do Senhor. Muitas vezes a gente olha para a natureza e na palavra nós vamos ver isso muitas vezes, especialmente no livro de Salmos. Nós vamos ver o salmista sempre comparando a voz do Senhor, comparando a majestade do Senhor com a natureza, porque muitas vezes nós olhamos para a natureza e nós vemos um rio com todo o seu furor, e nós lemos aqui nessa palavra que a voz do Senhor brama mais alto do que as águas dos rios, brama mais alto do que os mares. O Senhor é poderoso, Ele que criou todas as coisas. E nós precisamos iniciar esse domingo, iniciar esse mês, nos lembrando disso e confiando que o Senhor é poderoso. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, nada do que eu e você possamos estar vivendo ou passando diminui o poder de Deus. Nenhum levante contrário às nossas vidas, que muitas vezes nos causam espanto, diminuem o poder e a grandeza do nosso Deus. O nosso Deus, Ele é poderoso quando as coisas vão bem, e o nosso Deus continua sendo poderoso quando as coisas vão mal. Nosso Deus é poderoso quando há vida, e Ele continua sendo poderoso quando há morte. Por isso, confie no Senhor no início desse domingo, renove a sua esperança. Deus é poderoso. Se você nesse domingo, no início desse mês, está se sentindo fraco, lembre-se, o Senhor é poderoso e nele nós somos fortes, e o poder dele se aperfeiçoa justamente aí, na minha e na sua fraqueza. Muitas vezes, quando a gente está se sentindo bem e bem disposto, a gente chega até a se esquecer disso, e nos momentos de fraqueza nós podemos olhar para o alto e dizer: Senhor, do Senhor vem a minha força, é o Senhor que me sustenta, e o Senhor tem te sustentado, e o Senhor continuará te sustentando. Nós só levantamos essa manhã
porque o Senhor foi poderoso mais uma vez sobre as nossas vidas. A misericórdia dele se renovou e com poder ele nos levantou do nosso sono e nós podemos estar aqui celebrando ao seu nome. Nesse primeiro domingo, como de costume, nós temos uma celebração e nós nos lembramos de missões. Então hoje nós ouviremos mais uma vez a voz poderosa do Senhor através da vida do pastor missionário Igor. Que Deus o use mais uma vez para falar ao meu e ao seu coração e que o meu e o seu coração estejam abertos para ouvir essa voz poderosa do Senhor. Uma voz poderosa que muitas vezes fala com sutileza. Que eu e você possamos estar prontos para receber isso. Que eu e você possamos estar preparados para ouvir isso. Que eu e você possamos estar preparados para ser trabalhados, confrontados e transformados por essa palavra. Que Deus abençoe essa celebração que está começando. Quero te convidar a fechar os seus olhos, nós vamos orar juntos no início dessa celebração. Senhor, nós exaltamos o Teu nome no início desse novo mês, porque o Senhor é um Deus poderoso. Senhor, nós queremos Te glorificar e Te louvar, porque dia após dia nós temos visto o Seu poder agindo sobre as nossas vidas. Dia após dia nós temos visto o Seu poder agindo sobre a nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos convívios, nos nossos relacionamentos. Nós temos visto em todo o tempo o Seu poder agindo, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus fiel e o Senhor não tem nos desamparado. Muito obrigado pelas tribulações que nós temos passado nesses dias, porque nós sabemos que o Senhor também tem usado desses momentos para trabalhar nas nossas vidas, para transformar as nossas vidas, para nos tornar homens e mulheres melhores, para nos tornar servos melhores. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos visto, sentido o poder da Sua mão trabalhando no nosso coração. Nós temos visto e sentido o poder da Sua mão trabalhando em nosso favor. Por isso, Senhor, nós queremos iniciar essa celebração exaltando o Seu nome que é poderoso. Que o Senhor mais uma vez possa usar o Seu servo nessa manhã para trazer a Sua palavra e que tudo aquilo que porventura possa nos atrapalhar de ouvir aquilo que o Senhor preparou para nós, possa ser retirado agora em nome de Jesus. Que toda a confusão que está no lar do meu irmão, toda a confusão que está na mente da minha irmã, possam ser derrubados agora em nome de Jesus, para que nós possamos em paz nos assentar e ouvir a Tua voz falando conosco. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque sabemos que seja o início de um mês, ou seja o final de uma semana, o início de uma nova semana, o Senhor continua operando em favor das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito no meio da nossa comunidade. Muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no meio de toda a humanidade, porque nós sabemos que o Senhor tem agido nesses dias poderosamente. Muito obrigado, Senhor. Nós louvamos e exaltamos o Teu nome nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Bom dia, irmãos. É um privilégio estar aqui com os irmãos de novo, compartilhando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 26. Filipenses capítulo 1, de 12 a 26. Diz assim a palavra de Deus: Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras. A mensagem a respeito de Cristo
está sendo anunciada, e isso me alegra. E continuarei a me alegrar, pois sei que as suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha grande expectativa e esperança é que jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado. Por meu intermédio, quer viva, quer eu morra. Pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir frutos para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Vamos orar? Ó Pai, fala aos nossos corações nessa manhã, que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja livre e venha a soprar, ó Pai, nas nossas vidas. Nós rogamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Existem 3 frases que eu gostaria de ler para os irmãos, e essas 3 frases são ditas por 3 missionários diferentes. Olha só que interessante. A primeira frase é dita por um pastor Quechua. Quechua é uma região, é uma tribo, né, que fica nos Alpes, na Cordilheira Andina do Peru. Ele diz assim: não é fácil, mas vai funcionar. Essa frase é dita por Ronaldo Lidório, um missionário brasileiro, quando se encontrou com esse pastor Rômulo, pastor Quechua, que no meio da perseguição pelo Sendero Luminoso, um grupo terrorista daquela região, que estava matando pastores e líderes lá do Peru. E o Ronaldo chega para ele e fala assim: pastor Rômulo, por que o senhor não foge? Por que o senhor não vai para o Brasil, vai para um outro país e se refugia para que não seja morto diante desse Sendero Luminoso? E ele disse isso para o Ronaldo, e até deu uma Bíblia para o Ronaldo, autografada e escrita isso. Ele disse assim: não saio, pois Deus disse que não seria fácil, mas vai funcionar. Esse pastor, ele foi morto por esse Sendero Luminoso. Outra frase que eu gostaria de dizer é de um outro pastor, agora um alemão, chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um pastor que se levantou contra o nazismo na Alemanha. Ele recebeu o refúgio dos Estados Unidos, depois ficou um tempo na Inglaterra, mas decidiu voltar para a Alemanha e pregar em todas as partes da Alemanha contra o nazismo. E quando ele foi preso, e quando ele estava saindo da sua prisão, chamado pelo guarda para ser morto, para ser enforcado, ele diz isso daqui para o seu companheiro de cela: este é o fim, mas para mim apenas o começo. Este é o fim, mas para mim apenas o começo. Uma outra missionária que eu gostaria de dizer para os irmãos é Ellen Roseveare. É uma missionária que tinha doutorado em medicina na Inglaterra, e ela decidiu ir para o Congo, ser missionária no Congo. E lá construiu um hospital com cerca de 100 leitos e uma escola de enfermagem. Os guerrilheiros, os revolucionários da sua região,
lá no Congo, capturam ela, espancam e estupram essa mulher, essa missionária. Ela então volta, depois de um tempo de resgate, volta para a Inglaterra e fica 1 ano em tratamento para se recuperar. Quando ela volta, quando ela fica bem, ela decide voltar para o Congo. E na volta dela para o Congo, ela viu que o hospital que ela havia construído estava completamente destruído. Ela reconstruiu esse hospital, hoje não mais com 100 leitos, mas com 250 leitos. Reativou a escola de enfermagem, criou uma escola de paramédicos, e quando estava já de saída para o Congo, depois da sua velhice, criou um leprosário. Uma das suas frases, no artigo que ela escreve, ela fala assim: o problema é quando não queremos só Jesus, queremos Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus e a popularidade, queremos Jesus e o sucesso, queremos Jesus e os aplausos, queremos Jesus e o reconhecimento, queremos Jesus, mas queremos ser os primeiros, os melhores. Não, meus irmãos, devemos desejar somente a Cristo. Essas frases são ditas por homens e mulheres que entenderam o que é o Evangelho e decidiram se gastar, ter a sua vida em prol desse Evangelho. No nosso texto em que vemos nessa manhã, um homem chamado Paulo tinha total noção de quem ele era e qual era o seu papel. Paulo inicia o texto, e é interessante que a carta de Filipenses é uma carta para encorajar a igreja de Filipos, que tanto ajuda Paulo e encontra Paulo numa prisão, mas Paulo escreve para essa igreja para encorajá-los. E olha só que interessante, ele diz, para tranquilizar essa igreja, que mesmo diante da prisão, mesmo diante dele estar encarcerado, Deus tem usado a vida deles. Deus está usando a vida de Paulo. O Evangelho tem sido pregado. E o que é interessante, Paulo, ele passou por vários problemas em sua vida. Se você for ver, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 11, versos de 16 a 33, nós temos uma lista de acontecimentos na vida de Paulo por causa do Evangelho. Ele vai citar, por exemplo, que ele foi várias e várias vezes encarcerado. Ele vai dizer que por várias vezes ele foi açoitado, por várias vezes ele teve que enfrentar a morte. Ele vai dizer que até mesmo os judeus, ele sendo judeu, foi açoitado por 5 vezes, 39 chibatadas. Foi assaltado, foi apedrejado e assim por diante. Paulo está preso, Paulo sofreu. Paulo está preso aqui, como ele diz em Filipenses, mas o Evangelho não está. O Evangelho está livre. O Evangelho está livre e está ajudando o povo de Roma, aquele povo da região onde ele está, a fortalecer a fé daqueles crentes. Aqueles crentes estavam confiantes em pregar o Evangelho, mesmo diante da prisão de Paulo. Se você for ler o texto, nós vemos que existem pessoas que pregavam por inveja, que pregavam por rivalidade, que pregavam pensando somente em si, que pregavam querendo ser melhores que Paulo. Mas tinham pessoas que pregavam o Evangelho porque entendiam a boa vontade do Senhor sobre a vida deles. Paulo está preso, o Evangelho não. Deus está agindo. Pessoas estão se convertendo,
pessoas lá do palácio de César estão se convertendo. E Paulo fala isso para os irmãos para tranquilizar, para fortalecer aquela igreja que tantas vezes o ajudou. Mas uma pergunta que a gente fica vendo e tem na nossa cabeça diante desse evangelho que é pregado, desse Cristo que é pregado, diante da mensagem que é pregada, seja por inveja, seja por rivalidade, seja por boa vontade, que não importa qual situação, é a alegria de Paulo porque o evangelho está sendo pregado. A pergunta fica o que é o evangelho? Qual é essa mensagem anunciada? Qual é essa mensagem que não importa como, mas importante é ser pregada, que dava alegria, que dava confiança para a igreja lá de Roma e para Paulo? O Evangelho nos diz que Deus criou todas as coisas perfeitas. Tudo que Deus criou tinha unidade, tinha complementariedade, tinha funcionalidade, tinha harmonia. Tudo foi feito perfeitamente por Deus, tudo com um único objetivo: a glória dele. Não havia choro, não havia dor, não havia morte, não havia desesperança, não havia sofrimento. Era tudo perfeito, tudo lindo. Deus caminhava com o homem no final da tarde, ensinava o homem. Mas mesmo assim, o homem resolveu dar ouvidos à serpente. Mesmo assim, o homem comeu do fruto proibido. Então, toda a harmonia que tinha, toda a unidade que tinha, houve um rompimento. A dor, o choro, a morte, o pecado entrou no mundo. O homem então não quer mais saber de Deus. O homem não está preocupado com Deus. O homem está preocupado somente com si, com o seu próprio umbigo, com as suas próprias necessidades. O homem está completamente separado de Deus. E o abismo que separa os dois é muito grande. Nosso Deus então resolveu não abandonar o homem, pelo contrário, Ele não abandona não somente o homem, mas toda a sua criação. A vontade de Deus então é resgatar e redimir tudo que Ele criou, tudo que um dia Ele chegou e olhou e falou assim: é muito bom. Deus manda seu Filho Jesus. Deus manda seu Filho para suportar todo o pecado, toda a ira de Deus nas suas costas, para que toda a criação volte à origem, volte ao que Ele determinou, volte para que todos nós possamos glorificar a Deus. Esse é o Evangelho. Cristo vindo, morrendo, ressuscitando, para que eu e você, que um dia estivemos debaixo da morte, debaixo do aguilhão da morte, agora estamos próximos de Deus. Agora nós temos vida, e vida é abundante, com Cristo, com Deus. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Deus. Esse Evangelho é anunciado, essa reconciliação da criação, do homem com Deus é anunciado, e esse Evangelho é a alegria, e que faz com que a igreja de Roma, e agora que Paulo está escrevendo na igreja de Filipenses, que traga confiança, que traga conforto, que traga esperança para este povo. O Evangelho. E é esse Evangelho que Paulo vai dizer no verso 20, que é a grande expectativa da sua vida.
Ele deseja, é algo que está no seu íntimo, que ele deseja plenamente, que esse evangelho possa ser a cada dia mais vivido por ele. É a esperança que não faz com que ele se envergonhe, pelo contrário, faz com que ele avance corajosamente para pregar esse evangelho. É ele que faz com que Paulo entre numa dúvida, num dilema de desejos. Num dilema que ele fala, olha, é muito melhor estar com Cristo, é muito melhor viver para Cristo, é muito melhor estar com Cristo. Mas eu quero estar junto com vocês também, eu quero ver sua fé crescer, eu quero ver vocês confiantes em Cristo, eu quero ver vocês confiantes nesse evangelho. Eu não sei o que é melhor. A única coisa que ele sabe, que para ele, como diz o verso 21, o viver é Cristo e o morrer, lucro. Quando vemos nessas frases desses missionários citados anteriormente, nós pensamos e olhamos alguns missionários em nossas vidas e pensamos, nossa, o missionário tal, ele deixou tudo para ser missionário, ele deixou a vida toda dele para ser missionário. Em alguns lugares nós olhamos até com pena deles. Coitado, deixou a família, deixou o emprego para viver num lugar tão distante, para ficar tão distante de tudo. Irmãos, esse pensamento é completamente contrário à palavra do Senhor. Quando Paulo diz que para ele o viver é Cristo, ele está dizendo que o missionário, ele não largou tudo para viver a Cristo. Pelo contrário, ele olhou tudo que tinha e falou, isso para mim não é nada, eu vou me agarrar no tudo, que é Jesus Cristo. Quando o missionário deixa a sua família, deixa seu emprego e vai viver no Evangelho, e vai viver pregando o Evangelho, e vai viver em outro país, é porque ele está se agarrando no tudo. Nada mais para ele importa se não for Cristo Jesus. Ele não deixou tudo, pelo contrário, ele se agarrou em tudo. Jesus Cristo é o tudo de nossa vida. As coisas que pensamos ser tudo para nós, na verdade são pó, que se esvai com o tempo. Enquanto não entendermos que o tudo é Cristo, o viver é Cristo, nós continuamos pensando, será que o dólar está muito alto? Como é que vai ser a nossa vida? Ou a gasolina está subindo de uma maneira exorbitante? Ou paramos e falando assim, nossa, com 100, 200, 300 reais, eu vou no mercado, não compro nada. O que eu preciso? Eu preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, para fazer alguma coisa. Enquanto nós não entendemos que Cristo é tudo, nós estamos, como diz Eclesiastes, correndo atrás do vento, correndo atrás do pó, correndo atrás daquilo que se esvai, correndo atrás daquilo que evaporou, correndo atrás do que de manhã é bonito, mas na hora do almoço, na tarde, já desfaleceu. Cristo é tudo. Cristo é tudo que queremos, tudo que dependemos, tudo que precisamos. Irmãos, nós só não vivemos para Cristo. Irmãos, se nós não vivemos para Cristo, não temos nada para viver. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que quando o missionário vai para um campo, ele está dizendo, eu não consigo viver de outra maneira se não for para Cristo, por Cristo.
Eu sou cidadão do céu. Olha só que interessante, volto às frases anteriores ditas por esses missionários. Quando nós não entendemos que estamos vivendo por Cristo, quando nós não entendemos que o nosso tudo é Cristo, a morte é algo tão doloroso. Padre Tristan Bonhoeffer, ele diz: para mim é só o começo. Quando eu não entendo que a minha vida é para Cristo, a morte não é um lucro, ou pode ser até um lucro, mas a perda que ela me dá, eu fico até pensando, será que compensa ter esse lucro? Dietrich Bonhoeffer disse: para mim é só o começo. Irmãos, a nossa vida aqui não é o final. Quando nós morremos, quando nós estamos com Deus, é onde a nossa vida vai começar. Ali começa. O que nós vivemos aqui hoje, nesses 80, 90, 100 anos, não é o normal, não é o natural, é o acidente, é o erro, é o pecado. O que nos aguarda depois da morte, isso sim é o normal, uma vida plena com Deus. E é uma vida plena porque esse lugar onde é o nosso começo, o nosso Deus está de braços abertos para nos receber e enxugar todas as nossas lágrimas. Você sabe o que é chegar ao céu e ter o próprio Cristo para te receber, e você tocar nele, você abraçar nele e olhar para trás e falar assim: funcionou. Como diz o pastor Rômulo, não é fácil, mas vai funcionar. O Evangelho funciona, o Evangelho transforma as vidas, o Evangelho nos conecta diretamente com o Pai. Por isso que Paulo está nessa dúvida, por isso que Paulo está pensando: estar com Cristo é muito melhor, mas eu preciso estar aqui com os irmãos porque eu sei que vocês precisam. Mas Paulo tem noção plenamente de quem ele é, mas Paulo tem noção plenamente pelo que viver. O Evangelho que traz confiança, que fortalece, que transforma vidas. O que Paulo respira é Cristo. E aqui entra a frase da Ellen Roosevelt: queremos Cristo, mas eu quero minha conta no banco no azul. Queremos Cristo, mas eu quero um carro melhor. Queremos Cristo, mas eu quero sem sofrimento. Enquanto não entendermos que Cristo é tudo que necessitamos, o nosso viver não será pleno. A nossa morte não será lucro, vai ser um pesar. Paulo termina o nosso texto, os versos 22 em diante, dizendo que é necessário continuar vivo para que a igreja de Roma, para que a igreja em Filipe possa crescer na fé e experimentar a alegria que só ela pode dar. Paulo está preso. Pouco tempo depois, Paulo vai ser julgado e morto. Paulo está preso aqui. E ele diz: eu estou aqui porque esse Evangelho
está sendo pregado e vai fazer com que a fé de vocês possam crescer. E a alegria que somente ela pode dar, possa frutificar em suas vidas. Essa carta tem como tema alegria. Mesmo diante da prisão de Paulo, mas o Evangelho está livre. Paulo está preso, mas o Evangelho está livre. Irmãos, nós estamos de quarentena. Alguns absoluta, não saindo de casa para nada realmente. Outros saindo para trabalhar, outros fazendo home office, mas nós estamos em quarentena. Estamos já há um tempo já de quarentena em casa. Mas o Evangelho está livre. Cristo está livre. Pessoas próximas de nós estão morrendo, estão doentes. Nem às vezes o enterro digno nós somos capazes de dar, nem de nos despedir das pessoas. Hoje eu vi que nós estamos com cerca de 90 mil mortos no nosso país. 90 mil pessoas morreram. Corrupção, dor, sofrimento. A pergunta que eu quero deixar para os irmãos é: qual é a nossa esperança? Diante de tanta dor, diante de tanto choro, diante de tantas lágrimas que escorrem dos nossos olhos por causa de um ente querido, por causa da perda de alguém, por causa da corrupção, qual é a nossa esperança? O Evangelho está livre. Mesmo diante de tudo isso, o Evangelho está livre. Deus está agindo em nossas vidas. O Evangelho precisa ser pregado, pois é Ele que traz a alegria, a esperança, a confiança, o conforto para aquele que sofre. O Evangelho precisa ser pregado, porque através dele, nossos entes queridos que morreram em Cristo, um dia, nós poderemos nos encontrar com eles e abraçá-los. Um dia, nós os veremos de novo. O Evangelho precisa ser pregado, porque isso é o que nós mais queremos em nossa vida. Nós almejamos ardentemente estar com Cristo, porque o viver é Ele e o morrer é lucro. Que Deus abençoe a todos nós. Glória a Deus. Palavra poderosa para essa manhã de domingo. Um chacoalhão para nos animar. Quando eu ouvi a pregação, eu lembrei de um texto que está lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 44, que fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, ele foi e vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo. Pelo que você tem vivido, o que tem te motivado, o que você tem respirado, foi perguntado aqui, foi dito aqui. E nós ouvimos essa palavra num domingo de missões pela manhã e a gente fala, não, isso é muito bom para quem é missionário. Mas se eu e você nos dizemos cristãos, nós entendemos que todos nós estamos numa missão. Então essa palavra diz respeito aos missionários, com essa nomenclatura, se você quiser chamar assim, mas diz respeito a você, diz respeito a mim, diz respeito a todos nós. Nós precisamos viver Cristo. Nós precisamos seguir pregando o Evangelho. Eu dizia na abertura que talvez você iniciou essa semana preocupado, e depois dessa palavra eu só posso dizer que com certeza as suas preocupações e as minhas preocupações, na grande maioria das vezes, estão ligadas a questões terrenas. Por isso não tem motivo para nós nos preocuparmos. Se nós entendermos a palavra que nós ouvimos aqui nessa manhã, não tem motivo para nós estarmos preocupados. Não importam as finanças,
não importa a saúde física, o que importa é nós vivemos Cristo. Glória a Deus por essa palavra nessa manhã. E nós, como foi dito também na palavra, o Evangelho não está de quarentena, então essa obra continua acontecendo. E hoje, no primeiro domingo do mês, o pastor Reginaldo já lembrou no domingo passado, nós temos a nossa contribuição para missões. Então, se você lembra, nesse período que nós estamos afastados dos cultos, das celebrações presenciais, e nós não temos aquele envelope diferenciado para missões, nós estamos seguindo aquele combinado, certo? Ofertas para missões sempre terão o final 5. Então, se você vier aqui na igreja, você pode informar ao pastor ou a Cris que estarão aqui que é uma oferta de missões, mas se você for fazer a sua transferência bancária ou o seu depósito bancário, lembre-se disso. Final 5 são as ofertas que são destinadas a missões, que já foi alertado no último final de semana, e com certeza, eu tenho certeza disso, você foi preparando aí o seu coração, você já colocou diante do Senhor esse momento, então que você possa, hoje ou ao longo dessa semana, fazer a sua contribuição, porque essa obra continua. O Evangelho não está de quarentena, Jesus não está preso nos lares, como nós muitas vezes estamos. Glórias a Deus por isso. Nós queremos te incentivar, meu irmão, minha irmã, a continuar orando pelos nossos pastores, Nós temos informado, eles também têm, o pastor tem enviado os vídeos ali no grupo de membros, mas que eu e você possamos continuar orando pelos nossos pastores, para que essa reta final dessa recuperação, que essa seja a reta final da recuperação essa semana, e que Deus continue cuidando e restabelecendo o físico deles, para que eles possam estar junto conosco e acompanhando a nossa comunidade. Hoje também é aniversário do pastor Zé Luiz, então que Deus deu um dia maravilhoso na presença do Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida dele, mais um ano completado, de muitos anos já, e que ainda venham anos para a glória do Senhor, se for a vontade do Senhor, como ele sempre diz, O pastor usa essa passagem de Paulo muito, ele fala que se for para viver, tem que ser Cristo, porque morrer é lucro, porque nós estaremos com ele. Mas que Deus seja louvado por mais um ano de vida que ele concede ao nosso pastor. Eu quero te lembrar que hoje às 19 horas nós temos mais um encontro aqui. Às 19 horas você vai se conectar novamente aí na sua casa, e nós vamos juntos mais uma vez ouvir a voz do Senhor através do nosso canal no YouTube. Que você possa colocar isso no seu coração, e como nós temos te incentivado, não se desconecte agora e volte a se conectar às 19 horas, mas que essa palavra maravilhosa que nós ouvimos possa continuar trabalhando no nosso coração, que nós possamos conversar a respeito disso na hora do almoço com os nossos familiares. Nós muitas vezes não temos esse costume, Mas olha que maravilha, nós podemos ouvir essa palavra e nós podemos compartilhar aquilo que Deus falou no nosso coração na mesa do almoço, um almoço que Deus colocou na nossa mesa. Então, que Deus abençoe a sua tarde de domingo, que Deus te dê uma tarde em família proveitosa, se você estiver sozinho, uma tarde de descanso também, mas às 19 horas você está convocado para essa reunião, para essa nova celebração, esse novo encontro que nós faremos aqui virtualmente. Então nós te esperamos para essa celebração, e nós queremos orar ao Senhor, encerrando esse momento de adoração e de exaltação ao nome desse Deus poderoso. Feche seus olhos. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso e que não falha. O Senhor, mais uma vez, como tem feito ao longo de todos esses anos e nessas transmissões, semana após semana, celebração após celebração, o Senhor mais uma vez falou aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Igor, que o Senhor possa continuar cuidando dele, da sua casa, dos seus filhos, que o Senhor possa continuar sendo o sustento da vida dele, da sua casa, que o Senhor possa recompensá-lo, Senhor, por se dispor a estar conosco aqui, e nós queremos te louvar pela vida dele e pelo Senhor ter usado ele mais uma vez para trazer essa palavra aos nossos corações. Que mais do que uma mensagem, uma palestra, isso possa realmente frutificar no nosso coração, e que nós possamos, a partir do que nós ouvimos aqui nessa manhã, nós possamos viver Cristo, que todas as nossas decisões sejam baseadas nesse pensamento, nesse desejo de viver o reino de Deus e de viver para Cristo. Por isso, Senhor, que todas as nossas preocupações terrenas, nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós
temos até questionado o Senhor em função dessas nossas preocupações terrenas, mas nessa manhã o Senhor foi tão poderoso e nós ouvimos que nós devemos viver Cristo, que nós possamos de fato viver isso. Nós louvamos o Teu nome nessa manhã, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor abençoe a nossa tarde de domingo, que o Senhor continue cuidando das nossas vidas e que o Senhor, se for da sua vontade, possa nos permitir estar reunidos aqui mais uma vez às 19 horas. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Uma boa tarde de domingo e nós nos vemos às 19 horas.